Olá pessoal, tudo bem com vocês? Uma alegria poder estar aqui de volta, com saudade de estar aqui nessa mesa. E essa volta eu tenho hoje o privilégio de estar com dois amigos de Jesus para a gente conversar, para a gente descobrir tesouros que o Senhor tem entregado para eles, para esse tempo, para esse Kairos. Estamos no meio de uma conferência Kairos e a gente está com visita na casa. E primeiro eu quero honrar nosso pastor Evandro, obrigada por estar aqui com a gente. Tudo bem, Tati? Oi, pessoal, bom estar aqui. Eu tenho estado aqui nessas últimas semanas, né? Tenho estado aqui. Alegria, estou gostando da mesa. Eu tenho andado pelo nosso ambiente online aí, Pão do Dia. Aqui estou gostando. Bom, né? E vamos agradecer a Deus, né, pela gente ter o privilégio de ter a pastora Laura com a gente. Pois é. Bem-vinda, né? Para não correr o risco da gente apresentar diminuindo tudo aquilo que ela é no reino, eu gostaria de te pedir para se apresentar. Eu quero assim agradecer muito, né, o convite, pastor Evandro, agradecer muito essa oportunidade, agradecer também a igreja, né, a catedral aqui de Petrópolis, Metodista de Petrópolis. É uma honra, porque eu creio mesmo que o Senhor conecta os seus filhos no reino. Amém. Né? E isso não tem preço. Falar um pouquinho de mim, é difícil, né, a gente falar da gente, mas acho que também um pouco da maturidade ensina pra gente em Deus quem nós somos, né? Eu gosto de como meu pai me chama. Meu pai me chama de Laurinha, né? E os amigos íntimos me chamam de Laurinha. Né? É Laurinha. Tá no meu celular aqui, Laurinha. Isso. E eu não entendo isso como algo diminutivo, né? Porque às vezes os pastores têm essa preocupação, né? Com a titularização, né? Mas todas as vezes que eu sou chamada de Laurinha, eu recebo com muito amor, com muito carinho. Porque essa também é a maneira como o Senhor me chama quando eu estou na presença dEle. Que delícia. Né? Então, eu sou a Laurinha, né, do Senhor, gerada numa família cristã que não era perfeita, que teve os seus desafios ministeriais, conjugais dos meus pais, mas assim, fui agraciada de ter sido criada num lugar onde havia muito temor de Deus, né? O pastor Evandro conhece o meu pai, né? Meu pai é um homem de oração. A minha mãe é uma mulher muito firme na palavra, né? Sempre muito estudiosa, nos apresentou assim a livros, né? Vamos lembrar que a gente é uma geração que a gente não tinha acesso a tablet, celular, essas coisas. Então, desde muito pequenininha eu lembro da minha mãe. Aliás, eu tenho até assim na memória. Minha mãe não lembra disso, mas eu lembro dela sentada conosco no chão de casa, com um livro aberto, e era a história de Dorcas, né? Tinha a imagem de uma mulher e ela contando a história de Dorcas, né? Quantas pessoas sabem da história de Dorcas, né? Dorcas está lá em Atos, né? Era uma mulher muito preciosa que morre subitamente e outras viúvas ali estão em cima dela. Pedro está passando por perto e é chamado para, olha, faça alguma coisa porque essa mulher, ela é muito relevante, né? E então Dorcas é ressuscitada por Pedro. Isso assim chamou muito a minha atenção. Então foi a primeira história bíblica que marcou a minha vida. Então eu fui cercada desde sempre pela palavra e fui cercada desde sempre por experiências também. Meu pai sempre investiu em acampamentos, investiu em enviar a gente para conferências, né? É engraçado, né? Porque 5 filhos, você imagina, né? Eu nunca vi meu pai negar assim, pai, a gente quer ir para uma juvenil, a gente quer ir para um acampamento profético, a gente quer ir... Não, a gente investe, né? Investe. Então, os meus pais investiram muito na gente, na parte espiritual. Até na educação, porque eu estudei a vida inteira no Colégio Batista Mineiro, de Belo Horizonte, onde nós tínhamos as assembleias, que eram cultos. Eu tinha aula de ensino religioso, não esqueço até hoje também, 7ª série, prova de Pentateuco, né? Olha isso. Eu tinha prova de Pentateuco. Então, assim, não tem como a gente ser exposto a uma realidade espiritual e a palavra durante tanto tempo e não amar a presença de Deus. E aí é claro que chegou o meu momento, né? O momento da minha entrega. E eu gosto muito de cantares, né? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então,
Eu fui batizada no Espírito com 13 anos. Diferentemente de algumas pessoas, não foi em línguas em primeiro lugar, mas os meus ouvidos espirituais se abriram, minha visão se abriu. E a partir disso eu comecei a ter experiências com a voz de Deus. E essa voz, a primeira vez foi audível e foi muito, muito espantoso, né? Ao ponto de estremecer e realmente me prostrar ali diante daquela presença. Mas depois essa voz se tornou algo, realmente uma projeção de palavras sobre a minha mente. E é assim que Deus fala comigo até hoje. Essa voz me atraiu para a palavra. Então eu tenho, assim, um amor profundo pela palavra. Tem uma coisa assim que eu fico horas. E até mesmo meu marido às vezes ele fala, Laura, vamos. Né? Tem mais coisas a fazer, porque se deixar, essa palavra realmente me enamora, ela me visita e ela é tão apaixonante, né? E aí, a partir disso, acho que lá pelos 18, 19 anos, eu comecei a falar em línguas. Foi quando eu recebi um outro dom do Espírito e que elevou ainda mais o meu relacionamento com o Senhor e trouxe um outro nível de revelação. Porque aí eu comecei a interpretar o que eu falo. Então, a Laura, né, é essa pessoa que continua tendo sede e fome da presença de Deus. E tudo que jorra de mim, jorra a partir disso. Né? E todos os relacionamentos que a gente vai construindo jorra a partir disso. E aí Deus vai conectando a gente com pessoas. Exatamente. Que bênção, que bênção. A partir disso, então, eu gostaria de convidar vocês para a gente falar um pouquinho sobre os segredos de Deus, sabe? Ontem eu anotei uma frase sua, que em 2019 o Senhor falou com você. Sim. Eu quero te contar os segredos. Isso. Né? A gente aqui está uma mesa de gente apaixonada por Jesus e que por sua graça, bondade e apesar de nós, ele tem contado alguns segredos. Sim. Queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, né? Como alguém que o Senhor confiou alguns segredos e não é para nós, nem para a gente se vai descer, mas alguns segredos é para contar. Sim. E é para repartir. E o bom da tecnologia hoje é que a história de Dorcas, se tivesse num podcast, hoje estaria alcançando mais gente, sim, né? Do sim. que a sua mãe na rodinha ali. Sim. Hoje você divulga, multiplica, mas é diferente, né? Sim. Vamos nessa então, pastor? Bora. Na semana, durante esse tempo de podcasts, nosso primeiro podcast foi com a missionária Edmeia. Uau. Foi uma bênção, né? Nós começamos o ano. Esses dias eu estava lembrando dela. Na verdade, nós gravamos no finalzinho do ano e ele foi o primeiro podcast a ir ao ar. Esse ano, né? Em 2023, em janeiro de 2023. E depois Deus me deu uma direção, quando o pastor Evander me confiou esse podcast, eu fui buscar no Senhor o que ele queria falar. E aí aquele texto de Josué, quando o Senhor dá aquela direção para o povo de santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio do seu povo. E na tradução que eu estava meditando no dia, no momento, também estava coisas incríveis. E aí eu comecei a buscar no Senhor, assim, que coisas incríveis são essas que Ele quer nos dar, que são segredos, mas ao mesmo tempo santifique-se. O que é se santificar? Na prática. Trazendo para a prática. E aí a gente começou a gravar uma série de podcasts sobre santidade, mas não com o tema santidade, mas o que é esse processo de santificação. Aí eu até fui ver lá para não ficar na memória. A gente gravou um sobre humildade. Uau. O nome aí foi A Marca Original do Céu. Legal. E o papo foi que era algo do céu, porque a gente não é capaz de produzir humildade de nós mesmos. Assim. Ele precisa ser algo que vem né, do alto. Depois foi sobre felicidade bíblica com a Ângela e o pastor. O que é a felicidade à luz da Bíblia, né? Depois a gente falou sobre lidando com ofensa, como a ofensa como uma comporta realmente para ter uma vida que flui na santidade. Sim. Falamos sobre honra com a pastora Márcia. Falamos sobre adoração como estilo de vida com os adoradores, os líderes de adoração aqui da nossa igreja. Falamos sobre oração e modelo de parábolas de Jesus. Que legal. Chamamos o bispo Paulo e a gente teve conversas muito, muito profundas, né? Sim. E há pouco nós falamos sobre esperança viva.
Então, a gente tem caminhado sempre com foco nesses pontos como algo que vai nos levar a conhecer e ter consciência desse processo de santificação. Então, a ser intencional em ser santo. Legal. Então, quando ontem você traz para nós que Deus espera de nós uma igreja santa, na hora eu linkei. Sim. A gente falar assim, ele espera de nós porque ele tem presentes para entregar Isso. que já tem o nosso nome. Isso. E então, assim, pra gente, eu vejo como se ele fala assim, limpa a casa, limpa o armário. Quando você faz uma compra no mercado, e aí ele quer te dar a melancia nova, ele quer te dar as frutinhas direitinho, aí você tem que tirar as antigas, aquelas que já apodreceram, abrir a gaveta de legumes para receber os novos. Sim. Exatamente isso. Então é uma alegria poder ver Deus te direcionando, assim, pra gente falar um pouquinho sobre isso. E queremos ouvir o que Deus tem falado com vocês, ouvir do pastor os segredos que o Senhor já trouxe. Não sei se você já pode contar ou só quem estiver vindo no Cairó. Daquilo que Deus tem direcionado, se testifica no seu coração, se esse segredo sobre santidade o Senhor já tinha falado nesse formato com você, pra gente continuar limpando a casa. Vou começar. Claro. É engraçado que a gente brincou um pouco nesse mês de novembro, né? Está sendo gravado o podcast no mês de novembro, mas eu brinquei aqui na semana passada que pode ser que você está vendo 10 anos depois. Então nós estamos em novembro de 2023, mas a gente brincou um pouco como que às vezes a gente tenta olhar Deus pela nossa cronologia, pela nossa linha do tempo, e Deus não cabe na nossa linha do tempo. É verdade. Né? A gente falou sobre isso outro dia, Sim. né, Laura? Deus não cabe na nossa linha do tempo. Então, eu gosto muito de uma categoria que eu já falei aqui, do mistério, que está mais presente na teologia católica do que na nossa. Que o protestantismo tem uma pretensão de dissecar tudo. E que para mim é equivocada. Foi Sim. importante naquele momento lá, no sentido de ler a Bíblia, de expor a Bíblia e tal, mas essa categoria da teologia católica de que Deus é mistério e que está presente na reflexão de Paulo, para mim ela é fantástica, porque ela me coloca no meu lugar de criatura, de filho, mas de alguém que recebeu a dádiva de um Deus que se auto-revela, que quer se manifestar. Essa é uma categoria importante, inclusive, dentro da nossa doutrina metodista, que é a ideia da auto-revelação, de um Deus que se revela. Então, para mim, o texto de Coríntios, né, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração, que é um texto que a gente volta muito a ele aqui na nossa caminhada como igreja, ele é um pilar da visão que Deus nos deu como igreja. Amém. Por isso nós somos uma igreja em movimento, porque nós servimos um Deus que é mistério e quer se revelar. Então, se ele é mistério e quer se revelar, eu preciso conhecê-lo. Eu preciso acessar esse conteúdo que está disponível. E o segundo eixo da sua pergunta é a ideia de filiação. A santidade, ontem, quem quiser, não sei se o Vitor está aqui, se vai ficar disponível o louvor da conferência ou alguns trechos dele, mas durante a administração da terça-feira da Conferência Kairos, a Gil, durante a administração, começou a dizer, não pode ser fabricado. Isso. A santidade e o avivamento não pode ser fabricado. Exatamente. Ele é fruto. Por que Deus quer que nós sejamos santos? Porque Ele é santo. Isso. Então, se eu compartilho de uma vida com Ele, Sim. a identidade dele vai marcar a minha. Então, assim, Tati, eu acho que é cedo para dizer qual é a direção que Deus vai dar na conferência, porque ela está só começando, né? Mas o primeiro ponto a gente já recebeu, de um Deus que quer imprimir o seu caráter em nós. Então é isso que Deus que nos chama para um outro nível de relacionamento, que extrapola o religioso, o institucional, Sim. da nossa atividade, da nossa... Não sei como é que a Laura está lendo isso tudo. E um Deus coerente, né? Porque lá no início do ano ele já foi direcionando a gente. Aí depois, né, você vem e traz aquela palavra tão central, assim, sobre santidade. Então, é como se o Senhor fosse montando esse quebra-cabeça, né? Isso. Que já está pronto na cabeça dele. Isso. Sim. Pensando um pouquinho no que o pastor Evander está colocando. Pode chamar de Evander. Fica à vontade, fica à vontade. Aqui a gente... Esses títulos vão para o espaço. Sim.
João, o Evangelho de João para mim, que foi o evangelho que eu li em 2019, né? Todo ano eu escolho um livro da Bíblia para ler. Por exemplo, esse ano eu já, vou usar essa expressão, dissequei Romanos, né? E eu sempre tive uma resistência a Paulo. Sempre achei Paulo meio carrancudo, né? Meio rígido. E lendo Romanos, gente, eu falei, esse Paulo é o cara. Ele é demais. Em Romanos parece que ele se né? supera, não parece? Gente, e agora eu estou me aventurando novamente por Hebreus, né? Mas eu estou sempre no Antigo e no Novo Testamento, mas o que eu quero dizer é, eu me enamorei de João. Então foi 1 ano, você tem ideia? 1 ano bebendo de João, comendo de João. Só que não é só João, porque de repente aquilo te leva para você enxergar outras realidades que estão já reveladas no Antigo Testamento. E uma das coisas que a gente precisa entender é que o relacionamento do povo de Israel com Deus era a partir da lei, de ritos, né? De cumprimentos, como que eu vou dizer assim, de rituais, né? Litúrgicos. E de repente você tem um Deus que encarna. E ele habita numa pessoa, ele é uma pessoa de carne e osso, que come, que chora, né? Que se emociona. O Evangelho de Lucas diz que quando Jesus estava no Getsêmani, que a sua alma se angustiou até a morte. Né? Então, assim, é um Deus que se angustia. Consegue conceber isso? Né? Só que tudo isso para nos levar a um patamar de relacionamento. Porque o foco da revelação de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, não é que nós conheçamos um Deus distante, mas um Deus de perto. Sim. E para mim, João 15, ele é revelador. Lembrando que em João 14, 15, 16 e 17, Jesus está meio que se despedindo dos discípulos. Em João 14, ele diz, olha, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, eu vou preparar lugar para vocês. E eu virei. E para onde eu estou, eu vos levarei para mim mesmo. Jesus está preparando aqueles discípulos para a ausência dele. Em seguida, ele continua a dizer, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita em vós e estará convosco para sempre. E ele continua dizendo, é o Espírito que vos levará a toda a verdade. Né? E ele não falará por si mesmo, olha isso, gente, mas dirá aquilo que tendes ouvido de mim e do meu Pai. Então ele estabelece um nível de relacionamento que ele quer que nós tenhamos. Aí em João 15 ele diz assim, já não vos chamo servos, tenho-vos chamado de amigos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo sabe. E aí o Senhor diz, Laura, eu tenho coisas profundas e escondidas para os meus amigos. Mas eu quero destacar um outro versículo que está em Provérbios 8:17, que diz assim, eu amo os que me amam e aqueles que me buscam me encontram. Esse é um texto que fala sobre sabedoria. E quem é o dono de toda a sabedoria, de todo o poder? O próprio Jesus. O próprio Jesus. Então, esse texto está falando sobre Cristo. Eu amo os que me amam. E aqueles que me buscam, me encontram. Sim. E aí, o que eu comecei a entender? Que tinham muitas coisas que estavam visíveis aos meus olhos, reveladas ao longo da minha história, pelo meu relacionamento com a própria igreja, contadas para mim por pastores e homens e mulheres de Deus, mas que o Espírito queria me levar em verdades que só Ele podia me contar. E não só verdades a respeito de quem Ele é, mas de quem eu sou nele. E aí eu posso contar para vocês, por exemplo, um segredo. Né? Quando eu estava em oração, o Senhor me levou, por exemplo, para o texto de Êxodo, que é aquela passagem da sarça ardente, quando ele diz assim para Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar é santo. E então a sarça é uma murta, é um matinho. Né? Não tem nada de especial na sarça. Né? Mas a sarça tem um fogo e ela não se queima, ela não se consumia. E quando eu estava diante desse texto, o Espírito disse para mim, Laura, qual é o segredo deste texto? Eu falei assim, o negócio está ficando complicado aqui, né? Né? E eu acho isso interessante, não é porque Deus não quer nos revelar, porque o Evander colocou aqui, né? Nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O versículo seguinte mas Deus vô-lo revelou. Então, ele tem o desejo de nos revelar. E quando eu estava diante desse texto, o Senhor disse assim: Laura, a sarça é Moisés. E ele, do lado de fora, estava se achando incapaz. Ele precisava ver quem ele era com um fogo que não se consumiria sobre ele. Amém. Então, existe ali um momento de revelação para Moisés a respeito de quem ele é sem mim e quem ele era comigo. Interessante. É suficiente isso. Então, na verdade, esse encontro é uma revelação de identidade. E é a partir desse encontro que ele, então, diz para o Senhor: eu vou. Apesar de ter um receio ainda, porque ele diz: o que eu vou dizer? E aí é lindo, né? Porque Deus fala para ele assim: diga que eu sou. A versão no hebraico é: eu serei o que eu serei. É eterno. É o Kairos. Não, Deus é ontem, é hoje e é sempre. Né? Ele tá, por isso que eu acredito muito em cura d'alma. Porque aquilo que nós vivemos no passado, o Senhor tem acesso porque Ele está lá. Aquilo que nós não vivemos no futuro, nós não precisamos ter medo porque Ele já está lá. Sim. Então, essa é a conversa com Moisés. E fazendo um link uau, né? Uau, dá um tempo assim pra gente. A gente vai ter que rever. Me permite pegar uma carona nessa coisa de Moisés que se vê... Achei muito, muito legal isso, né? De Moisés que se vê na sarça, né? Eu falo isso sobre Pedro. Quando Jesus fala para ele assim: vinde após mim, em Lucas 5. E eu farei de vocês pescadores de homens. Para mim, Pedro ali tem a revelação. Ele não consegue discernir ainda o que é. Sim. Mas que Jesus tem uma obra tão extraordinária, espetacular, que ele diz assim: eu estou indo. Ele não sabe a que ele está respondendo, mas é como se Deus gerasse no espírito uma convicção de que o que ele vai fazer é tão extraordinário que ele está disposto a largar tudo. E por isso que, para mim, vida com Deus não pode... e para mim, o Espírito estava falando através da Gil ontem, não pode ser fabricado. Sim. Porque todo esforço de parecer-se com Jesus humano é religiosidade. Porque, na verdade, a obra do Espírito, ela é tão extraordinária. Sim. Que eu não sou muito da linha determinista que diz de uma graça irresistível. Sim. Porque o Wesley dizia que se é irresistível não é graça. Então, o Wesley disse que se é irresistível, então é imposta. Sim. Então, eu acho que eu ainda tenho a possibilidade de dizer: não quero, Senhor. Sim, com certeza. Mas ela é tão extraordinária que ela me chama. Eu encontro a minha verdadeira identidade. Eu digo: é isso que eu fui criado para ser. É isso que eu fui chamado para viver. E essa história, ela vai se repetindo. Eu me lembro da célula dessa semana com Jeremias. Foi a mesma coisa. Com Maria, a mesma coisa. Tá bom, eu não entendi muito bem, mas faça-se em mim segundo a tua palavra. E é extraordinário. E eu anotei algo que... E aí eu faço uma retrospectiva nos nossos encontros do Kairos, ano após ano, o Senhor enfatizando outra vez a mesma mensagem. Você disse assim, abre aspas: santidade é proporcional à proximidade com o Senhor. Isso. Você lembra da frase, fica aqui? Um pregador do ano passado, ano retrasado, acho que foi até Bispo Mano. Foi o Michel. Fica aqui. Ele falou isso, Bispo Mano na pandemia, separava um tempo com o Senhor. Quando ele ia sair, o Espírito falava com ele assim: fica mais um pouquinho. Fica aqui. Direto. Sim. Hoje de manhã. Eu levantei, preparando as coisas, né? E assim, revisando meu material para eu ministrar a palestra agora à tarde. E aí eu comecei a me enamorar ali da presença, né? Eu falei: mas gente, eu tenho que tomar banho, porque daqui a pouco os meninos vão usar o banheiro. Eu falei: deixa eu ver como é que vai ser o negócio aqui. Tem um acampamento lá em casa. E aí o Senhor falou: fica mais um pouquinho. E assim, não tem... sabe a sensação que eu tô chegando, assim? Chegando, mas é modo da gente dizer, porque parece que quando aquilo abre mesmo os seus olhos, né? Não tem segredo. O segredo é a presença, é estar com Ele. Eu venho nessa busca por conhecer o Senhor com muita sede,
por N questões. E uma delas, teve uma época que eu estudava muito sobre cura, porque eu tenho uma doença inflamatória que eu luto, que eu lido com ela. E o Senhor fez vários milagres apesar dela. E aí, todo livro de cura que eu lia, quando eu chegava na conclusão, até daquelas que saíram fazendo, como Kathleen Kuhlman, entre outros, que eram muitas pessoas sendo curadas, ela perguntou para o Senhor uma vez, por que, tipo assim, 100 foram curadas e 10 não? Aí ela falou, Senhor, você pode me contar esse segredo? E aí ele entendeu. Algumas respostas eram assim, minha graça te basta. Entendi. Há mistérios que você vai que eu não vou revelar, mas e aí ela diz assim, no livro da Kathleen, principalmente ela revela isso, que o que cura, e ela trouxe esse segredo para quem buscava, o que cura não é nem o dom, nem, e tudo isso é importante. Sim. O que cura é a presença. Isso. O que moveu os enfermos a levantarem das suas cadeiras de roda, cânceres serem expelidos, não foi a oração, não falou, foi a presença. Tudo isso contribuiu para a presença. Então, a conclusão que eu chego é que a cada kairos que a gente separa no nosso cronos para viver, o Senhor fala uma coisa, a única coisa, como Davi fala, a única coisa é a presença. A melhor parte que Maria escolheu, né? Sim. Eu tô vindo agora de manhã, a gente está gravando agora de manhã, de um funeral, né? E a gente se despediu de uma irmã muito querida para mim, que foi muito presente na vida da igreja num momento específico aqui, né? E a Bíblia diz que há mais sabedoria na casa Do luto. no momento do luto do que na festa. E Deus falou algumas coisas com a gente lá hoje de manhã, no momento, assim, à medida que os anos vão passando, eu me posiciono mais como alguém da família que está se despedindo do que fazer um ofício religioso, né? Então eu não chego lá como um oficiante religioso, chego como uma discípula, uma irmã. E Deus falou muito comigo lá, e ministrando para a família lá reunida, sobre o Salmo 23, falando dessa despedida, né? E o texto fala assim, Salmo 23, 6. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu disse para eles assim, tem duas categorias aqui. Se a gente quiser alinhar com essa coisa de Cronos e Kairos, a bondade e a misericórdia vai estar todos os dias da vida. Ou seja, todos os dias fala de uma vida que é finita. É temporal. Todos os dias. Agora, habitarei na casa do Senhor. Habitar é o quê? Permanente. Eterno. Para todo sempre. Isso. Então, durante a nossa jornada de vida nessa terra, que é finita, a gente pode contar com a bondade e a misericórdia do Senhor. Sim. E com a presença dele. Mas a nossa habitação eterna é nele. Sim. Então, olha como Davi, que é um adorador, que é um moço que é chamado segundo o coração de Deus, porque ele entende essa dinâmica da presença, como está claro para ele essas duas categorias. Sim. Deus está presente no meu dia, no meu mês, no meu ano, mas o meu lugar de morada, o meu lugar eterno é nele. E ele confirma essa fala proporcional à proximidade, porque ele buscava essa proximidade. Sim, ele fala do deleite, Sim. ele fala de gastar tempo, ele fala da única coisa que ele queria, que era habitar, né, buscar orientação. Maravilha. Se a gente for para uma forma bem prática para quem está nos ouvindo, eu queria te ouvir um pouquinho dentro desses segredos do Senhor, da busca pela presença. Como é que você dirige a sua vida devocional e a sua disciplina espiritual? Quando eu falo prático mesmo, assim, como é que você faz? Acorda, tá hora, faz... Eu sei que não é uma receita, tá? Mas, às vezes, uma dica que ajuda a gente a aumentar nosso tempo de comunhão e proximidade na busca pelo Senhor. Sim. Engana-se
quem acha que, né? Porque algumas pessoas falam assim, gente, parece um anjo que está flutuando, está voando, vive, né? Na dimensão espiritual, não tem batalha, não tem luta, não. Eu sou mãe, sou esposa, sou pastora, sou professora, né? Tem uma série de coisas, sou dona de casa. Então, a minha agenda é tão cheia como eu acho de qualquer um de nós, né? Então, o desenvolvimento da nossa vida devocional e da nossa intimidade exige intencionalidade. Exige agenda, exige hora marcada, né? Exige que a gente coloque isso como prioridade, né? Quando você fala agenda, você chega a colocar na agenda mesmo um tempo? Eu defino, vocês querem ver, por exemplo, eu gosto de correr, né? Eu sempre fiz esporte desde que eu sou criança, né? 10, 11 anos eu comecei a jogar vôlei. Então, assim, atividade física para mim 40 mais, né? Hashtag a gente é 40 mais. Mas é uma coisa assim, de saúde, né? Ah, não sei como é, não cheguei. Mas eu gosto muito de atividade física. E para mim, a atividade física tem que ser algo que tem que ser feito de manhã, porque os meus filhos têm aquela rotina de escola, almoço, um estuda de manhã, outro estuda à tarde e tal. Então, eu estabeleci uma rotina para mim, é sistematizado. Então, um dia eu corro, um dia eu acordo mais cedo e faço a minha devocional. Um dia eu corro, e aí, pastora, você não faz o devocional? Faço. Eu tenho uma playlist que eu montei de adoração enquanto eu corro. Então, enquanto eu estou correndo, eu já estou ali me alimentando daqueles textos, daquela palavra cantada, né? Gosto de escolher músicas bíblicas, né? Tem até um grupo que eu gosto muito, que é a Palavra Antiga, que eles têm músicas muito bíblicas, o Marcos Almeida, né? Então, assim, eu vou me cercando intencionalmente de coisas que vão projetar a minha mentalidade enquanto eu estou correndo para a presença de Deus, né? Depois que eu termino de correr, eu fico ali um tempo na praia em oração. Você vê a diferença, né? Eu já falo muito do lugar da mesa. Ela fala da corrida, eu falo do lugar da mesa. Né? Então, assim, não é que eu não faço a minha devocional, mas isso é uma coisa que a gente precisa aprender também. Recentemente, um aluno meu, né? Eu sou professora numa faculdade teológica chamada DAI, Assembleia de Deus do Alto Ipiranga, e eu sou professora de 2 matérias, construindo uma vida de oração e maturidade espiritual. Né? Então, os meus alunos sempre perguntam, e recentemente um aluno meu me ligou, assim, um dia, falou, pastora, eu não estou conseguindo orar, eu fico muito tempo dentro do carro, no trânsito, eu moro em tal lugar, preciso me deslocar até o centro de São Paulo, na Zona Sul. Eu falei, meu irmão, você tem seu som no carro? Tenho. Eu falei, meu irmão, põe uma adoração aí, põe uma pregação aí e vai orando, vai interagindo com o Espírito. Jesus está sentado do seu lado no banco. Sim. Né? Até uma experiência, quero contar para vocês rapidinho. Dá para contar? Dá, começo a contar testemunho, né? Eu fui ministrar. É o segredo. Eu fui ministrar em São José do Rio Preto, na igreja Nazareno, de pastores amicíssimos, assim, pastor Reginaldo, pastora Débora, pastora Denise, pastor Ricardo. Inclusive, se eles virem, ó, um beijo para vocês, que são pessoas assim do coração, maravilhosas. E ela comprou uma passagem para mim e falou, Laurinha, comprei a passagem para você, assim, muito em cima da hora, né? Mas, assim, deu tempo, consegui um preço legal aqui, vamos embora, vamos. Cheguei no aeroporto, né? E aí, tô lá com a passagem econômica, aquela coisa super simples, né? E quando chegou a hora de eu passar, e agora tem aquela coisa da classificação, né? Entra classe 1, entra classe 2, a minha era classe 4, sei lá o quê. Quando chegou a minha hora de passar na passagem, ela falou assim, não, espera um pouquinho aqui que teve uma mudança na sua passagem. Eu falei, moça, eu vou entrar no avião, né? Pelo amor de Deus, se chegar. Né? Ela falou, não, você vai entrar. Eu falei, então tá bom, me deixou de lado ali e ficou. Eu fui a última a entrar. Ela falou, sabe o que acontece? É que teve um upgrade na sua passagem. Opa! Eu falei, é? Eu falei, mas quem provou? Eu falei, não, teve um upgrade aqui na sua passagem. Eu falei, tá bom. Cheguei, entrei. Sabe aquele primeiro lugar no banco, que você tem a cadeira gigantesca, né? Que sua perna até estica no avião. Falei, gente, quem fez esse upgrade pra mim, né? E aí sentei. Não, e eu falei, pronto, sentei, quem vai ser o próximo do lado, né? Não tinha ninguém do meu lado. Eu fui, literalmente, num lugar muito mais espaçoso. No primeiro lugar do avião, não tinha ninguém do meu lado. E eu falei, olha,
fiquei feliz, né? Comecei a agradecer ali, Jesus, que coisa maravilhosa, né? Baixei minha cabeça, meu olho encheu de lágrimas. Eu sou uma profeta chorona, gente. Jeremias e eu, a gente tá ali, ó. Mas enfim. E aí, abaixei a cabeça, daqui a pouco o Senhor falou assim comigo: você não entendeu, Laura? Eu reservei esse lugar para você, porque sou eu que vou assentar na cadeira do lado e sou eu que vou com você nessa viagem. E aquele voo, gente, de 1 hora, foi um tempo assim que eu me enchi tanto da presença de Deus. Eu chorava, acho que a aeromoça olhava, tá acontecendo alguma coisa, e eu falava, está tudo bem. E Deus, ele ministrando no meu coração. Veio um casal para me buscar, que não eram os pastores, né? E ele, coincidentemente, era a pessoa que tinha feito a reserva da passagem. E aí, conversa vai, conversa vem. Eu falei assim, viu, muito obrigada pelo upgrade, né, que vocês fizeram da passagem e tal. Ele falou, que upgrade? Que upgrade? Eu falei, não, porque eu vim no melhor lugar do avião, não tinha ninguém do lado. Ele falou, não. Mostrou para mim no celular, sua passagem era econômica, é isso aqui mesmo. Eu estava no último lugar do avião, porque foi de última hora. Eu não sei como que Deus fez isso, mas eu sei que Ele fez. E Ele me colocou ali realmente para mostrar, agora eu falo profeticamente para você que está na sua casa, como é que Ele trata os seus amigos. Amém. Como é que Ele trata os seus íntimos. Ele traz coisas extraordinárias. Coisas incríveis. Incríveis, né? Para quê? Para que Ele possa se revelar tal como Ele é. E é aquilo que eu falei um pouquinho hoje, ontem para vocês profeticamente, da abundância. Deus é generoso, não há escassez nele, não há falta nele. Esses dias eu estava orando, e aí por questões da igreja metodista como um todo, né? E o Senhor falou, Laura, os recursos do céu são inesgotáveis. Do que você tem medo? Ajoelhei e falei, Senhor, glória a Deus, vamos que vamos. Coisa linda, coisa linda. Então você já falou que cuida do corpo também, além da alma e do espírito aí no devocional, né? Mas aí só concluir. Então, quando eu não corro, eu acordo no mesmo horário que eu correria e tenho meu caderno devocional e tenho um roteiro. Tempo de relógio? Sim, 1 hora. 1 hora. Às vezes eu extrapolo, porque foi o que aconteceu, que você falou, né? O Senhor fala, fica mais um pouquinho. Mas geralmente, se eu fico mais um pouquinho, a minha filha bate lá na porta. Mamãe, tô com fome. E aí, então ela aparece assim, porque ela já sabe que eu falo, olha, quando eu tô no meu... Só muda de endereço. Aí ela passa a mão assim na barriguinha, ela fala assim... Porque às vezes eu tô em oração, chorando. Às vezes a minha filha entra e ela ora comigo, põe a mão no meu ombro. Né? E aí entra também, acho que o impacto da nossa vida espiritual na vida dos nossos filhos. Do exemplo, porque nós somos imitadores, né? E eu comecei a ver isso. A Alice começou a me imitar em algumas coisas. Em oração, né? E no jeito, porque ela tá vendo, né? Então, assim, aí fica também uma outra recomendação, né? Pais, exponham a vida de oração de vocês, a vida devocional de vocês, a adoração de vocês aos filhos de vocês. Porque isso impacta uma geração. Eu fui impactada pelo meu pai. Quantas vezes eu abri a porta do quarto do meu pai estava de joelhos, chorando na presença de Deus. Ele faz isso até hoje. Esses segredos da vida, assim, no ordinário, o extraordinário no ordinário, é tão interessante porque a gente não está esperando, né? E aí é aquela surpresa do papai que vem e faz uma upgrade de uma passagem e faz, né? É um prato que você queria comer. Eu já vivi alguns testemunhos assim, mas hoje não é dia de falar de mim, porque o pessoal aqui tem tempo para me ouvir e a pastora Laura é mais raro, né? Eu vi também na sua fala de ontem que um dos segredos que o Senhor te contou foi sobre gente. Que nós somos as meninas dos olhos. Há um tempo atrás a gente trabalhou nas células, que a única coisa que Deus se importa é o perdido. Lembra quando Deus deu essa direção? Foi especial demais. E aí você fala, você é o melhor dessa terra. Isso. Legal isso. Fala um pouquinho pra gente dessa revelação aí, esse amor por vidas, dentro de uma visão de reino. Você sempre teve visão de reino? Ou em algum momento você se via um pouco mais religiosa?
Com certeza. Falando de gente, antes eu quero até pedir perdão por me desconectar aqui um pouquinho, porque o Carlito está em trânsito. Uou. E eu tive que responder ele aqui. Então tá chegando para a conferência. Por isso que eu tô aqui, não tô abstraindo, né? O pessoal me viu aqui no telefone. Celular. Mas a gente está no meio da conferência. A gente achou que você estava recebendo novos segredos e já estava anotando para nos contar num novo podcast. Não, eu aprendi que a melhor maneira de tirar o elefante da sala é dizer que ele está aqui. Tem que identificar o elefante. Tem que dar nome para ele. Então é verdade. isso. O Carlito, eu não podia deixar de falar com o Carlito. Com certeza. Perdão. Mas se precisar sair, a gente deixa, né? Lá. Não tem problema. Mas sim, gente. Infelizmente, toda a estrutura tende a compartilhar um tanto que de religiosidade. Porque a estrutura, para ela se manter, ela precisa de uma organização. Gestão, né? Isso. E muitas vezes essa gestão, dependendo da maneira como ela é feita, ela limita o movimento do espírito, né? Então, sim. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito grata, né? Também por essa estrutura que, de alguma forma, me protegeu. De alguma forma, me enrijeceu, mas, de alguma forma, me protegeu também. Mas o grande segredo da palavra é que Deus nos fez para ser livres. Gálatas 5:1 diz isso: para a liberdade foi que Cristo vos libertou, permanecei, pois, livres e não vos submetais novamente ao jugo da escravidão. Então, o desejo de Deus é que a gente seja livre, né? E aí, pensando nisso, eu, quando fui para missões, quando eu fui para Jocum, né, eu conheci um universo que eu nunca tinha tido acesso. Aliás, como é que a Jocum chegou até mim? Pelo King's Kids, que é um trabalho evangelístico que eles têm com as igrejas, que é campanhas. Inclusive, a Ana Paula Valadão esteve em várias dessas campanhas King's Kids. Então, prepara esses adolescentes para fazer evangelismo. Então, a gente ia para o sertão de Minas, a gente ia para alguns lugares com dança, com teatro. E ali você já foi um pouco da quebra, assim, da minha religiosidade, porque você começa a se conectar com pessoas de outras denominações. Eu já estudava no Colégio Batista, então tinha muito contato com gente batista. Mas aí você começa a entrar nesse universo mais missionário e é muito lindo, né? A Jocum tem uma beleza da interdenominacionalidade que, para mim, é uma riqueza. Então, tinha gente da Quadrangular, gente da Assembleia de Deus, gente da Deus é Amor, gente da Universal, né? A gente, às vezes, tem um pouco de preconceito com o pessoal da Universal. Então, assim, aquilo foi abrindo os meus olhos, né? E foi também me levando para entender o coração de Deus, né? Porque Deus amou o mundo. O pastor Evandro citou isso ontem muito forte. Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Se há uma necessidade de salvação, é porque nós não podemos salvar a nós mesmos. Se há uma necessidade de revelação, é porque o que nós somos e temos não é suficiente para nos salvar. Mas nos salvar de quê? Se essa carne, ela vai perecer. Então, nós estamos falando de alma. E aí é interessante que a gente vai estudando, alma é psique. A palavra grega para alma é psique, é mente. Você é o que você pensa. Né? E hoje os coaches descobriram isso, trabalham muito essa questão das crenças limitantes. Né? É importante essa conscientização, mas o que muda a nossa mente é o que Paulo diz ali, é a metanoia. E é interessante porque a mesma raiz para a palavra de arrependimento, conversão, é metanoia. Então, voltando um pouco, Deus quer alcançar almas. Almas que Ele mesmo gerou antes de serem formadas no ventre materno. Aí, vou só fazer um adendo aqui, mas a gente precisa falar muito sobre isso. Esse é um dos motivos pelos quais eu sou totalmente contra o aborto. Porque a vida não está na concepção uterina. A vida está na concepção da mentalidade de Deus a seu respeito. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Então, onde é que eu nasço? Eu nasço em Deus. Na mentalidade de Deus. A junção do óvulo com o espermatozoide e a concepção dos tecidos, dos órgãos, é apenas a forma de onde eu vou ser inserida naquilo que eu já fui gestada e gerada em Deus. Eu já sou vida antes dali. Né? Isso. E, de novo, Jeremias, né? Que
Antes Jeremias de você 1, formar 4, no ventre né? materno, De 4 a eu 10, te ele vai falar. conheci antes de saísses da madre. Esse é meu chamado. Te consagrei e constituí profeta às nações. Essa foi a lição da célula dessa semana. semana. E o Esse é o meu tópico 1 chamado. era... o tópico 1 foi antes. Isso, é antes. Antes. É antes. Então, peraí. Se eu fui gerada antes, mas Deus nos ama tanto ao ponto de nos fazer livres, inclusive livres para nós errarmos e nos perdermos, e é isso que é difícil para a gente entender. Deus não quer nos controlar. É difícil e a religião controla. Tanto é que ele te convida. Fica mais um Isso. pouco, é um convite. O amor te né? solta. É a mesma relação que você tem em Deus dizer para o povo que vai levar para uma terra que emana leite e mel. Israel é bonito e tal, mas se fosse pelo aspecto geográfico, Jesus teria trazido o povo para o Brasil, ia dar um jeito e trazer para cá, porque eu acho que aqui No meio das teria araras. muito mais diversidade, né? Sim. Demérito para a terra lá, mas emanar leite e mel tem a ver com essa relação de Deus com o seu povo. É dessa relação que vem doçura e sustento. Sim. Então eu acho que as pessoas são o lugar predileto de Deus. Sim. Porque ele habita nas pessoas. Aqui na nossa igreja, né, você já viveu esse processo, né, Tati? Quando você chegou aqui, né, a gente é uma igreja que celebra a vida nos ministérios, mas nós temos uma fala aqui para as pessoas. O lugar mais estratégico aqui da igreja, porque às vezes a pessoa vem de uma outra estrutura e ela quer entender como é que funciona. Qual é o trilho, né? Como é que eu cresço? Que é importante também. Tá correto. Porque é a história de que a estrutura ela é importante, Sim, porque ela dá aponta um caminho. Nós dizemos assim, aqui o lugar mais importante é cuidar de uma pessoa. Então, a gente aponta para a célula, e da célula a pessoa vai desenvolver a caminhada dela, porque se eu não entender que uma vida é importante, eu não entendi o sacrifício de Jesus. Perfeito. Se eu fixar o meu olhar para o que eu faço, para as minhas realizações, ainda é eu chamo de eudolatria. Ainda é uma idolatria das minhas realizações. Mas quando eu me abro para entender que por uma vida Jesus morreu, Jesus não morreu só pelo mundo inteiro, ele morreu por uma vida. Exatamente. E quando a gente pensa em paternidade, isso fica muito mais fácil, né? Às vezes, então, a Laura vem de uma família de 5 filhos. Irmãos. São 5 filhos, Se perguntar para os pais dela assim, não, você tem tantos, se perder um faria diferença? Você fala isso para um pai e para uma mãe? Não tem jeito. Não tem jeito. Porque cada um vale o mundo inteiro. Perfeito. Então, eu acho que, para mim, a fala da pastora ontem, e a fala de Deus para ela, de que as pessoas são esse lugar de desfrute, de bênção, tem a ver com isso. Sim. Tanto que eu acho que, só um parêntese, a pandemia mostrou o poder do adoecimento, do isolamento. E de como nós somos pessoas que Seres precisam de sociáveis, né? conexão, né? A neurociência já descobriu que um cérebro, para ele ser modificado, ele precisa de um outro cérebro. Precisa desse contato, né? Precisa desse, eu vou dizer assim, vamos usar a palavra, né? Você disse uma coisa, que a palavra já revela tudo, é verdade. Como ferro afia o ferro, assim o homem é seu amigo. Então, você imagina que o alvo do amor de Deus são as pessoas. E se esse é o alvo do amor de Deus, deve ser o meu alvo também. Agora, porque cada pessoa é rara, você tem uma vida, você tem uma experiência, já contou aqui algumas coisas das suas lutas, já mostrou sua Bíblia aqui, né? Algo que eu achei sensacional que Deus revelou para você, foi para você. Mas se você não me diz, como é que eu não vou saber? E como a gente o poder do testemunho. Isso. Quantas pessoas são curadas quando um testemunho é manifestado né, naquele ambiente. Outras pessoas bebem daquela manifestação por conta de um testemunho sendo contado. Mas não é isso né? que Jesus diz? Ide por todo mundo. Você vai ser o quê? Minha testemunha. E eu não vou testemunhar do que eu intelectualmente aprendi. Eu vou testemunhar do impacto de Cristo na minha vida. E aí, novamente, deixa eu destacar aqui Paulo, né? Que eu fiquei fã de Paulo, né? Em Atos,
onde ele chegava, ele retratava como foi a conversão dele. Dava o testemunho, Exatamente. pessoal. Olha, eu estava no caminho para Damasco, né? E aí uma forte luz apareceu, me cegou. Essa luz me perguntou por quem você persegue. E aí ele diz, tive um encontro com Jesus. Jesus se revelou a mim. Então, assim, diante dos poderosos, dos religiosos, eles podem ler por 4 vezes, 3 ou 4 vezes, no livro de Atos, ele conta exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque foi o encontro dele com Jesus. Não é à toa que todo lugar que eu vou, que eu nunca fui, né? Eu conto como foi a minha experiência com Jesus com 13 anos. De ouvir a voz de Deus e de ver aquele anjo. E de ser amado daquela maneira por Deus. Né? Porque eu estava me sentindo preterida, porque, na verdade, eu estava na expectativa de que Deus fizesse na minha vida o que estava fazendo na vida do outro. Mas isso é loucura, porque o que Deus vai fazer na sua vida, na vida do Evandro, na minha vida, é único. É único. E aí o compartilhar disso é que torna o reino grande. Sim. É que torna o reino manifesto. Eu quero pegar a sua fala e já ir pro final, não porque... tem muito assunto ainda, mas eu sei que a agenda de vocês, Sim. né, tá aí com outros compromissos agora. Às vezes as pessoas estão ouvindo a gente falar, Deus falou isso com o pastor Evandro, você ontem deu testemunho, fica parecendo que ele tem alguns especiais para se revelar e a gente sabe que não é assim. E que quando a gente conta, o interesse genuíno, pelo menos a maioria de nós, falar, olha, se Deus fez na minha vida, Ele faz na sua, ainda que de uma forma diferente. Despertar para isso. Né? Como que você nos orientaria, assim? Se eu quiser ser que nem a Laura quando crescer. Não no sentido da comparação, Sim, mas no sentido do modelo de disciplina espiritual. Ou fomos ontem muito despertados, a mais sede ainda. Se me permite falar, eu fiquei vendo assim, quando você começou ali a orar em línguas no final do culto, eu fiquei em pé e eu não fiquei orando, não. Eu fiquei ali admirando. Que língua linda! Que língua linda, que doçura. É como se a gente pudesse sentir o cheiro do céu, a voz do céu. Delícia. Eu fiquei ali só contemplando, sabe? E se a gente quer desenvolver, que foi despertado por essa sede, ou quem está nos ouvindo não conhece nada disso, tem gente que não ouviu falar de língua estranha, sabe? Sim. Como que você nos direcionaria assim de uma forma prática? Você jejua muito, você lê muito, me dá dica de algum livro, de 2, 3 livros, para quem quer crescer em profundidade, em intimidade com Jesus. Posso falar. Eu vou falar uma frase que eu uso muito. Eu falei, Deus não tem filhos preferidos, mas Ele tem filhos que o preferem. Então a gente tem que ver o seguinte, eu recebo à medida que eu busco. Não é isso que a palavra de Deus diz? No Antigo Testamento, buscar-me-eis e me achareis. No Novo Testamento, o que Jesus diz? Lá em Mateus, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Anota para fazer um corte aí nesse, porque essa frase ficou linda demais, né? Você tá entendendo o nível da coisa? Então, eu já vivi isso, né? E eu não falo isso com receio, nem com coração pesado, não. Às vezes algumas pessoas falam assim, Deus só fala com você? Não. Deus fala com todo aquele que busca. Sim. E essa busca, ela é intencional, mas uma coisa eu posso te garantir. Uma vez que você beber dessa fonte, você vai ter sede. E essa é a questão interessante. Quanto mais eu bebo da presença, mais eu quero. O texto diz, né? Serei achado de vós. De vós, diz o Senhor. Daquele momento na infância dos nossos filhos, que a gente se escondia num lugar que eles iam nos achar. E a gente deixa um braço de fora. Estou escondido e eles vão achar. E aí eles acham, dizem, achei. E aí você faz uma festa. Para mim, Deus é assim. Para mim também. Ele quer ser achado. E se a gente procurar, nós vamos achar. A questão é que ele não pode negociar o lugar de autoridade, de honra que ele ocupa, porque isso seria uma negação da identidade dele. Perfeito. Então, nós precisamos buscá-lo. Ele já se apresentou, ele já deu o primeiro passo. O nosso passo é reativo, é segundo, não é primeiro, nunca. Sempre a iniciativa é de Deus. Mas ele já se moveu e está aguardando uma resposta. E quantas vezes
às vezes a pessoa está ouvindo e fala assim, mas desde os 13 anos ela busca. Eu tive algumas experiências, escuto testemunhos de muitos amigos de Jesus que tiveram grandes experiências quando ainda nem entendia muito bem do texto bíblico. Sim. Como se Jesus tivesse até mais facinho para se revelar para a criança espiritual. E que depois que a gente vai ficando marmanjo velho, assim, na presença do Pai. Facinho, é a nossa fome que determina essas coisas. O novo, às vezes, está cheio de fome. Está totalmente aberto. A gente vai amadurecendo e acha que já sabe. Então, por isso que às vezes... Entra a incredulidade, a religiosidade. E aí não é que Deus tem mais fascínio. Ele tem o mesmo fascínio. Na verdade, ele quer mostrar coisas maiores. Só que às vezes nós perdemos o nosso apetite por Deus porque nós já achamos que já vimos o bastante. Entrou na água, molhou até a canela e já acha que já sabe tudo sobre o rio. Enquanto, na verdade, você está só começando. Tem um livro que eu li ano passado, chama Manso e Humilde. Esse livro é baseado naquele texto de Mateus, no capítulo 11, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A segunda parte é, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. É a única vez que Jesus refere-se a si mesmo dentro da sua emocionalidade. Ele diz, é a única, não existe nenhuma outra passagem. Ele diz, eu sou manso e sou humilde. Ele diz, aprendei de mim. Por que Jesus está dizendo isso? Porque é na mansidão e é na humildade que não só eu encontro descanso, mas eu encontro abertura para que eu reconheça que eu não posso viver sem a presença dele. Né? Fantástico, fantástico. E aí, você falou de 2 livros, assim, eu fui impactada na pandemia por um livro que chama O Dom das Lágrimas, né? Corey Russell, o autor. E ele fala o seguinte, que nós estamos entrando num tempo onde Deus está esperando as nossas orações feias. Eu gosto dessa expressão do autor, né? O que são orações feias? São aquelas orações verdadeiras, intensas. Porque sim, a gente está vivendo num mundo cada vez mais acelerado. A própria tecnologia faz isso conosco também, né? Estava comentando com meu esposo, a gente vai fazendo que vem 20 anos de namoro, né? E a gente é da época do Orkut ainda, né? Do MSN, da internet de escada. Lembra disso, né? Que ela ficava... Na época do e-mail do IG. Jesus! Não, então assim, hoje, essa geração, eles não têm mais paciência para esperar as coisas. Esse imediatismo também, esse excesso de informação, nos coloca num lugar de ansiedade, de aceleração. É verdade. Então, olha o que o texto, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Isso é um sintoma de ansiedade. Sobrecarga e cansaço é sintoma de ansiedade. Olha o que Jesus diz, não andeis ansiosos, mas vinde a mim, buscai em primeiro lugar. Então, tem um segredo. Eu vou ter que, para vencer minha ansiedade, vencer essa aceleração, eu vou ter que parar, descanso. E aí um dia eu posso falar para você sobre o que Deus ministrou no meu coração sobre descanso. Falei pro pastor Evandro, né? Falei, pastor Evandro, não descansar é pecado. E nós estamos em uma geração que a gente não descansa. Então a gente precisa aprender a descansar. Não é à toa que tem o sábado. O sábado é um mandamento perpétuo ao Senhor. Não é porque nós estamos na nova aliança que o sábado foi eliminado. Não. Jesus, ali, encarnado no verbo, Deus, quando criou, ele descansou. E isso nos mostra uma coisa, está em Hebreus. Hebreus 4 diz o seguinte, porque eles não descansaram, eles não entraram na promessa. Está falando sobre o povo de Israel. É o desfrute, né? Exatamente. Sabe o que o Senhor me disse recentemente, quando eu estava diante desse texto? Ele diz assim, Laura, quem não sabe descansar não pode entrar na eternidade. Uau. Muito bom. Uma alegria poder conversar, deixar a gente com muito gostinho de quero mais. Não briguem comigo, eu tenho uma meta de horário. Tá certo. Senão meu pastor cutuca aqui, gente, ele me chuta aqui debaixo da mesa. Brincadeira. Só com olhar.
É um chute assim. Eu sou de uma criação que meu pai olhava pra mim e eu já sabia. Não, e de fato, eu vi ela ali com o relógio e falei, ixi, meio-dia, pouquinho não, tem que encerrar. Deixou com vários quero mais, inclusive o Construindo uma Vida de Oração, que é a sua disciplina. Quem sabe você volta e a gente faz um podcast sobre isso, né? Sim. Então é isso. Pastor, quer fazer mais alguma pergunta, alguma coisa que você quer colocar? Né, a Laura por esse tempo aqui, né? Na verdade, precioso. A gente sente que Deus está aproximando as nossas agendas, né? A gente já teve uma agenda um pouco mais junto, né? Eu estive muito perto da família da Laura há 25 anos, 23 anos. Precisa atrás, falar quantos anos? Né? Alguns. E Deus está nos reaproximando, então, assim, eu acho que ela vai estar aqui outras vezes, mas muito obrigado, viu, Laura? Eu que agradeço. E obrigado você também, Tati, né? Muito obrigada por esse bate-papo. Um privilégio a gente poder estar aqui nessa mesa de amigos de Jesus. Sim. E a gente vai escutar mais segredos. Sim. Você vai estar ouvindo isso, pode ir no link do nosso canal aí do YouTube e acessar as ministrações, os cultos e descobrir mais segredos que o Senhor está nos entregando aqui nessa Conferência Kairos 2023. Amém. Então é isso, vamos orar. Você podia orar por nós? Posso, com certeza. Uma intercessora profética já... Eu vim no meu coração, queria te fazer um pedido. Faça. Orar pela nossa cidade de Petrópolis. Amém. Fomos plantados aqui e o Senhor tem um papel aqui na nossa igreja que a gente possa cumprir o nosso propósito social. É uma cidade que está assolada pela intimidação e pelo medo das chuvas. Sim. Mesmo tendo sido restaurado, toda vez que chove, todo mundo fica com medo, né? Refém. Às vezes não vem nem ao culto por causa de uma chuva, uma coisa assim. Que o Senhor nos dê direção, estratégia no que precisar ser feito e nos livre desse medo, dessa intimidação e do caos mesmo, né? Abençoar a nossa cidade. Amém. Vamos orar, então. Vamos. Paizinho querido, nós queremos te agradecer, porque tudo que precisamos nos é dado, ó Pai, da tua parte. Recebemos de ti o Espírito, que é o maior presente, o maior dom que o Senhor quis e ainda deseja conceder àqueles que não te conhecem. E esse Espírito, ele habita em nós e nos conduz à tua presença e nos conduz a uma vida inteira e verdadeira em ti. Esse Espírito também compartilha conosco dons e também nos tira o medo. Eu oro agora especificamente, Pai querido, para que a tua boa mão de graça, de fidelidade, de amor, de zelo e de cuidado seja sobre essas montanhas de Petrópolis. Amém. Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor restaurou após as chuvas e trouxe, ó Deus amado, o renovo, e creio que muitas vezes precisam ser derribadas coisas na nossa vida e também ao entorno, para que o Senhor construa um novo. Eu creio e vejo, Deus amado, que há um vinho novo, fresco da tua parte a ser derramado sobre esta cidade. Uma cidade alta, fortificada, uma cidade que pode jorrar sobre o Rio de Janeiro, sobre Itaipava e sobre tantos outros lugares. Então, Senhor, em nome de Jesus, tira o medo do coração dos habitantes desta cidade. Que eles enxerguem, Senhor, do alto da montanha. Leva-os à tua presença como o Senhor levou Moisés. Permita que eles contemplem a tua face e desçam com a tua palavra revelada, que, ó Deus, traz proteção para a caminhada. Tira o medo, Senhor, em nome de Jesus, e faz jorrar através da igreja aqui presente, da Catedral Metodista, Senhor Deus, de Petrópolis, abundância, Senhor Deus, de cura, de libertação, de salvação, de assistência sobre toda esta cidade. Senhor, a tua palavra também nos diz que o teu Espírito dia a dia acrescenta aqueles que são salvos. Então acrescenta a esta igreja salvação, Senhor, o sozo na tua totalidade. Eu te agradeço por esta manhã, Senhor, tão profética, tão especial, aonde nós pudemos falar, Senhor Deus, do teu Kairos sobre o nosso Cronos. Amém. Que ele, ó Deus amado, opere de maneira efetiva, ativa, todos os dias nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém, amém. Pessoal, até o próximo episódio. E eu tenho certeza que você foi muito abençoado, assim como nós fomos, né? Um abraço apertado, Deus te abençoe.